poder. A essência que montou o reino foi o poder de Deus. O que mantém o reino de pé, a origem do reino é o amor, mas a estrutura do reino é o poder de Deus. Sem poder ele teria se fragmentado faz muito tempo. O reino de Deus não chegou a você tão ameno como você pensa. Alguns de nós, ou até a maioria, pelo fato de chegarmos na igreja assim com um convite tão bem elaborado, educado, e a gente chega na casa de Deus, nos dá a impressão muitas vezes que o reino é todo esse, que o mundo espiritual é todo esse romantismo maravilhoso. Na verdade, a verdade dita, a situação não é assim, é totalmente ao contrário. O Senhor Jesus deixou claro que a coisa é feita à força. Para você ter um dia saído do mundo para vir para a casa de Deus, você não tem noção da guerra que isso envolveu. O poder de Deus que teve que ser exercido, os anjos que tiveram que mutilar demônios, destruir forças infernais para mim e te libertar, para a gente estar aqui. E quando chega a hora da gente viver o reino de Deus e replicá-lo, a gente não se lembra de que a coisa só pode ser feita em poder. Viver no reino de Deus, precisamos de poder. Desenvolver as promessas é a base de poder. O que o Senhor Jesus quer fazer na tua vida envolve você andar e ser uma pessoa de poder de Deus. Nós não aderimos a um reino vazio. O nosso Senhor não é fraco, Ele é regado de glória, de poder. Olha, como é que Ele falou que viria para a terra? De que forma? Em Mateus 24, versículo 30, o Senhor Jesus falou como Ele voltaria para cá. Como é que o Senhor, toda vez que vem na terra, na sua vida, como que Ele vem? Como que o reino de Deus chega para mim e para você? Como que Ele é estabelecido? Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Como é que o Senhor Jesus, toda vez que Ele vem, porque isso não se cumpre só quando Ele voltar para buscar a igreja e irmos embora. Isso se cumpre toda vez que Ele vem na vida de alguém. Toda vez que o Senhor Jesus chega até a mim, todas as visões que eu já tive dele, elas envolvem muito poder. Uma coisa que você percebe quando tem uma visão nítida de Deus assim, não é aquela visão de espírito, não, você realmente vê Ele. Uma das coisas que você vê muito claras, há um poder que envolve este ser, para Ele tudo está resolvido, não tem crise, não tem problema nenhum, não tem um desejo que acabe ficando frustrado pelo caminho, não tem uma vontade dele que vai ter um obstáculo lá que diga não dá. Com Ele não. Você percebe que Ele é um Senhor de poder. Quando Ele falou em Mateus 28, 18, não precisa ler, todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Ele não brincou, Ele não falou fazendo de conta. Deus é poder. Marcos 9, versículo 1, como é que Ele falou que chega o reino na minha vida e na sua? Queridos, Deus é poder. Receber Deus na sua vida, você recebeu todo o poder da divindade à sua disposição. Crente que se diz crente, o que é crente? Por que chamaram em Hebreus 11 crente Abraão? O que é ser crente? Crer, todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo na verdade deveria ser crente. Tem gente que está crendo até em bombom de elefante, põe na entrada de casa, não tem educação nenhuma, fica na tua cara. Você senta no sofá e o bombom está em cima de você. E você pergunta a razão de tanta má educação, diz que não, isso traz poder, limpa a casa, abre portas e tal. Estão até nisso crendo, e nem por isso eu posso chamar de crente. Tem gente crendo em poste, crendo em nuvem, crendo em sol, em lua. Agora, por que chamaram Abraão de crente? Porque ele foi o primeiro ser, depois do dilúvio, a ligar o homem ao poder de Deus. Foi o primeiro. Não é obedeceu a Deus, mas quem se ligou ao poder de Deus foi Abraão. Abraão fez o poder de Deus acontecer na vida dele, através da vida dele, passou a ser chamado o primeiro crente Abraão.
O que é ser crente hoje? Não é só dizer que Jesus é meu Senhor. Está cheio de gente que é apanhada pela morte e vai direto ao inferno, lamentavelmente. E ainda dizendo que Jesus é o Senhor deles. Muitos sentam aí em bar, em padaria, dizem: eu também sou filho de Deus. Nem por isso você chama ele e ela de crentes. O que é ser crente? É demonstrar o Senhor da sua vida, a essência dele, pelo poder. Quando eu demonstro o poder de Deus na vida das pessoas, elas passam a crer que Deus existe na minha vida. Deus tem um elo comigo, alguma ligação tem, e eu libero ele na terra. Esse poder na vida de Pedro é que fez 3.000 falarem: o que você falou a gente aceitaram Jesus. Esse poder que Deus liberou sobre alguém trouxe hoje você na igreja. Marcos 9:1. Dizia-lhe: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, uns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Com poder o reino de Deus. Queridos, o Senhor Jesus falou que a maior evidência de alguém conhecer a Deus é receber o reino dele com poder. Lamentavelmente, muitas palavras, nas muitas entrelinhas de conversas nossas, nós parecemos que recebemos o reino, mas não há espaço para o item poder. Amados, o poder de Deus é à disposição de todos os filhos. Todos os filhos do reino de Deus, todos que de alguma forma pertencem ao reino de Deus, eles já deveriam andar em poder. O poder de Deus que está sobre a tua vida. Deixa eu te falar um exemplo vivo e real. Vejam, eu nunca na minha vida fiz entrevista, não tive o privilégio de conversar com algum desgraçado de um demônio, ficar lá dialogando, perguntando o nome da prima dele, quais são as intenções futuras. Mas eu respeito quando um homem Deus levanta, que chega numa cidade. Quando ele chega na cidade e põe as mãos na entrada da cidade, demônios como é que já estão na vida das pessoas começam a manifestar pela cidade inteira, vão caindo pelas ruas, gritando, berrando, entortando. Polícia de antemão, previamente, tem que ser avisada nas delegacias, para não levar esse povo nem a prisões, nem para o manicômio, levar para a reunião à noite desse homem de Deus, porque vão ser libertos. Isso é demônio. Eu tenho que respeitar um homem deste. E esse homem, já um senhor, quando me encontrei com ele, eu perguntei qual foi a coisa que mais marcou ele, nas experiências que ele teve de libertar pessoas em massa a nível de cidades. Ele me falou: a coisa que mais me marcou em parece que 30, 40 anos de ministério foi quando parece que no ginásio, no estádio da cidade, uma pessoa caiu, entortou a voz. E ele também não é de fazer entrevistinha com bicho louco, com demônio, mas ali Deus falou para ele: escute. Então eu creio que deva ter tido algum anjo no mundo espiritual com uma espada na garganta desse demônio, falando: diga a frase para ele. E esse demônio berrou a voz tão alta que todo mundo podia ouvir. Ele falou: se vocês crentes soubessem o poder que vocês têm, nós jamais andaríamos livres nas ruas deste Brasil. Falou para ele. E ele me falou que aquilo deu um impacto nele, para ele entender o tamanho da força do ministério dele, de habilitar os servos e as servas de Deus, o mundo, o reino de Deus, as pessoas no Evangelho a andarem em poder. Queridos, os demônios não saem porque vocês fizeram um tratado de paz com eles. Os problemas que eles geram na nossa vida, quando eles vêm só para roubar, matar e destruir, esses problemas oriundos deles não vão ser resolvidos com uma negociata de tranquilidade. Veja, demônio, eu não cresço na fé, você não mexe comigo e todo mundo vive em paz. Isso não existe, amados. Essa conversa você não diz para um ladrão que só vem para roubar, matar e destruir. Eles vivem da miséria que fazem comigo e com você. Os problemas, as situações da vida e o chamado de Deus na sua vida, que é a coisa mais nobre, mais linda, a razão de você existir hoje no reino de Deus,
envolve você andar em muito poder, serem temidos pelo inferno, respeitados pelos santos anjos, admirados. Os anjos olham com admiração para um filho, uma filha de Deus, que se levantam sobre seus pés e começam a orar: Deus, me unge com poder, me habilita, me unge, me dá unção, me mostra os sinais, usa a minha vida, me habilita para a tua glória. Frases como essas, os anjos começam a sorrir, porque eles sabem o que Deus vai fazer através da sua vida a partir de então. Amados, impor a mão sobre enfermos, declarar com autoridade, profetizar, andar nos 9 dons do Espírito Santo, isso não é um privilégio de crentes, isso é o mínimo que Deus dá para os filhos que tem. Isso não é uma conquista. Você não deveria olhar para quem anda em poder dizendo: puxa, olha aonde ele chegou. Você deveria entender que esses são uma fagulha de Deus para acender uma grande fogueira de avivamento na sua vida. Eu não sou, quando originei minha vida com Deus, minhas origens de unção não são oriundas da época do celular, da internet, etc, etc. Eu ainda sou da época da fita de vídeo deste tamanho, eu sou da época do vinil. O vovô aqui tem idade nas costas, você nunca vai saber minha idade de verdade, tudo é camuflado aqui. Eu sou da época da vídeo e da coisa de vídeo e do cassete. E o cassete, você lembra para quem tem a idade do homem de Deus aqui, que tiramos do museu para cá, você lembra da fita que mastigava, não é? Aquele que você punha 2 pilhas, 4 para durar mais, toca-fita que chama, Walkman. E aí você deu o play, cansou um pouco a pilha, ele já mastiga. Quantas fitas eu já mastiguei de louvor, quantas? Aquela fita desse tamanho assim que se enfia dentro, fecha. E quantas delas eu mastiguei ouvindo, eu não estava vendo, mas eu ouvia sobre poder, sobre homens de Deus, algum testemunho. Eu já queria aplicar aquilo na minha vida. Uma TV de 14 polegadas, os servos de Deus ficam desse tamanhozinho lá dentro, a uma distância de 3, 4 metros. Mas eu arrancava a unção dali. Eu via assim o servo de Deus se movendo no poder de Deus. Eu não achava aquilo inatingível, eu não achava aquilo uma conquista. Eu entendia claramente que aquilo era o molde, mais o molde que Deus está me demonstrando ao vivo, para eu entender que isso, o próximo da fila sou eu. Então eu ajoelhava sem dinheiro, não precisa ser rico, não precisa estar com a vida financeira em ordem para Deus te habilitar de poder. Não precisa não ter nenhuma dor no corpo para Deus te habilitar no poder. Não precisa ainda estar na flor da idade para Deus te habilitar com poder. Ele te habilita agora mesmo, tendo dor, não tendo dinheiro, não tendo, perseguido ou não. Eu ajoelhava no chão e eu chorava como criança. Eu vi meu pai morto no caixão, eu não chorei, porque na minha cultura dizia: homem não chora. Mas ali eu chorava como criança. Eu olhava, eu punha a mão naquela TVzinha, eu ia até ela ajoelhado, eu falava: Espírito Santo, me dá isso, me dá isso. Daqui a pouco, 1 mês, 2, 3, eu estou ministrando, aconteciam os mesmos sinais na minha frente, os mesmos, daquela fitinha que eu ouvi, daquele videozinho que eu assisti. Poder, queridos, não é privilégio de alguns, não é conquista, não há o que conquistar no poder. Nós temos poodles lá em casa, eles não vão conquistar a comida, é a hora da comida, ela está lá, é só ir no lugar deles, eles vão comer. Conquista para você não é o poder já foi dado. O Senhor Jesus já te habilitou com todo o poder contra toda a força do inimigo, todo o poder do inimigo, todo o reino do inferno não aguenta com o novo convertido que chegou hoje aceitou Jesus, hoje já sai com poder sobre todos os demônios. Conheça teu lugar, reconheça a tua autoridade, assuma a tua posição em Deus. Esse ministério cria piamente em cada palavra do que está escrito na Bíblia, do que eu estou dizendo aqui. Nós tivemos um ato profético no aniversário da Casa Mãe semana antepassada, domingo, 15 dias atrás. E então eles fizeram assim 7 velas do candelabro, que representam os ministérios. São 5 mais 2 novos, que não tinha no velho, tem novo. O 6º ministério, para quem não sabe, é das mulheres que no velho não atuavam, e no novo só elas que fazem. Na verdade, nós homens viemos tudo atrás. E o último, que é do avivamento, porque no velho não tinha avivamento.
Avivamento é reavivar o que tinha um dia tido vida e se apagou. Então esses são mais 2 das 7. Quando eles estão acendendo eles e falando, olha, então essa vela aqui do candelabro, né, essa representa o evangelístico, essa representa o pastorado. Quando chegou no profético, que estava lá, viu? A vela, aquela luz do profético acendeu e subiu acima de todas, mesma vela, mesmo material, mesma fábrica, e ficou acima, e muitos começaram a chorar na igreja, e ficou um tempão, não é que foi coisa de 10 segundos não, ficou, a gente lembra, e eu falei na hora, peguei o microfone e falei, olhem Deus dizendo para nós, que a Casa Firme tem capa profética, manto profético, filhos de Casa Firme já são profetas por natureza, está aí Deus dando indício que isso vai crescer muito por aqui. Inclusive já adianto que, se Deus permitir, o ano que vem nós vamos ter a nova tomada de preparação de profetas. A primeira tivemos 709, esta vez espero termos mais. Vou preparar vocês mais uma vez para se levantarem profetas. Queridos, os dons não são privilégio, não são conquista. Tudo isso é coisa que já foi dada a você como filho. Ande em poder, deseje ver o poder de Deus. Pastor, se não é conquista, porque orei nada aconteceu? Porque você só precisa construir o que te foi dado. Eu te dei um carro, primeira vez na tua vida, você não sabia nem como ligar a chave. Te dou um software de computador, primeira vez você não sabe nem abrir ele, mas depois de um mês de manuseio, o poder de Deus é igualzinho, queridos. Eu já vi a cena muitíssimas vezes. O poder de Deus é uma ferramenta que vem e entra dentro de você. À medida que você usa o poder de Deus, presta muita atenção, igreja. Quando você recebe um poder de Deus, porque você pediu. Paulo falou em 1 Coríntios, busque os dons. Se eu busco, eu acho. Se eu bato, a porta se abre. Então quando eu busco os dons, o poder de Deus, aquele dom que eu estou pedindo a Deus, me dá, porque eu vou usar para o Senhor, vou usar a favor da minha família, vou usar para trazer salvação lá fora. Aquele poder, ele chega como se fosse uma coisa crua, como se fosse uma matéria-prima linda, acesa, azeite se revolvendo e um fogo dentro, mas aquilo vai se amoldar a um formato que ainda não tem. E aí você pede aquilo, toda vez que você exerce, ele começa a grudar em você, a fazer parte integral de você. Daqui a pouco o dom, o poder que você recebeu, ele tem o formato que você tem. Ele está no teu braço, está no teu pulmão, no teu peito, na tua boca, nos teus olhos, no teu ouvido. Depende da finalidade. Ele faz parte integral de você. Tudo em vós, o reino de Deus, Jesus falou em vós. Tudo em vós. De dentro que a gente põe para fora, o Senhor Jesus falou. Se eu tenho o dom, ele está dentro de mim, eu ponho ele para fora. Livro que acabei de escrever, pastora acabou de escrever outro livrete. É algo dentro dela que foi para fora. Dom da palavra, dom de mestre que ela tem. Queridos, o dom, o poder de Deus é algo que precisa se amoldar a nós. Por isso que muitos desistem. O dom está começando a criar formato, como em você já desistiu. Não funciona, é tudo conversa. Deus está chamando pessoas que vão até o fim, até andar regados em poder. Um povo que faz diferença na terra, um povo que põe os malditos demônios no devido lugar, um povo que chama o dinheiro que está na mão dos demônios, manda esse dinheiro largar a mão de ser maldito e passar a ser abençoado, obedecendo a palavra de Deus através da sua vida e dizendo: sai da onde está, vem na conta da minha prima, vem na casa da minha mãe, pode vir aqui, emprego pode vir. Pessoas que não têm medo de andar em poder, de curar os enfermos, de profetizar, de orar, de interceder. Vocês são pessoas que receberam o poder de Deus com abundância. Vocês têm um privilégio. Nós não somos a melhor igreja que tem, nem a segunda nem a 10ª melhor, mas nós não somos uma porcaria. Louve a Deus pelo privilégio de estar numa igreja que te fala em poder desde o dia que ela nasceu. É uma igreja que vem te instigando a andar com o Espírito Santo desde o dia que você se conheceu como filho de Deus no reino de Deus. Deus é muito claro, queridos. Apocalipse 12, versículo 10. O que os anciãos que determinam o Velho e Novo Testamento? Quem são os anciãos? 24 seres, 24 homens e mulheres que montaram todo o Velho e o Novo Testamento. O reino de Deus na terra. 12 que enfim, e o novo são os 12 que a gente já sabe quem são. 24 anciãos, estes que regem o céu. No dia que a gente chegar no céu, tem 24, entre eles está lá Davi, está lá Pedro. Esses estão dizendo algo sobre como o reino de Deus chega, como Jesus chega.
falando em salvação e falando em pôr o desgraçado do diabo no devido lugar. Leia lá. Apocalipse 12, verso 10. Então houve grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Primeiro, chegada do reino de Deus, do Senhor Jesus, traz salvação. Quem anda em poder, Ele salva almas. Diga amém, igreja. Atrai vidas. Número 2 é o poder, a salvação. Jesus chega trazendo salvação e abundância, poder e abundância, porque chegou o reino de Deus, a autoridade que Jesus tem sobre a sua vida. Continua. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Então aqui está dizendo claramente como é que eu provo que eu recebi a salvação de Jesus Cristo. Como é que eu provo que o Senhor Jesus já chegou na minha vida? É quando eu demonstro o poder que põe o acusador desgraçado do diabo no devido lugar. Receber o Espírito Santo te habilita a pôr o inferno no devido lugar. Quando você se levanta hoje do culto e sai da porta de vidro para fora, de volta para o mundo, para a tua casa, aonde você vai enfrentar os desafios da vida, e você chega com poder, chega fazendo declarações de poder, chega invocando a glória de Deus, sinais e maravilhas que só Deus pode fazer, sinais que provam para o mundo inteiro que Jesus Cristo, Ele existe, Ele é real, tem poder, estamos vendo Ele, e ainda usa eu, você, seus servos, para manifestá-lo. Nesta hora você está fazendo o quê? Você está pondo os inimigos, os demônios lá no inferno que lhes cabe. Aí a partir dali, tudo à tua volta começa a receber vida. A partir dali os teus familiares são curados. A partir dali a empresa onde você é empregado, onde você limpa o chão, as pessoas começam a ser libertas. Os demônios têm pavor que alguns servos deles vão tocar na vassoura que você usou para varrer a empresa. Eles têm pavor que toque em lenço de Paulo, como diz na Bíblia. Tem pavor, porque aonde você vai, você começa a deixar marcas. Ali tudo começa a mudar. Onde havia morte, agora entra vida e luz. Onde havia o que? Um apagão generalizado dos demônios, agora entra a esperança, entra a vontade de viver. As pessoas começam a te procurar e a abrir a sua vida e fazer perguntas. Quem começa a abrir sua vida lá fora é alguém que está saindo dos mortos, da dormência espiritual, e está dizendo: eu quero mudar, eu preciso de ajuda. Aí eles chegam para você, começam a falar de mãe, de pai, de problema com filho, problema de ordem pessoal, e você se interpõe com o evangelho de poder, não de conversinha da carochinha, não de uma coisa que parece um conto de fadas, mas um evangelho de poder, dizendo: eu vou orar com você, eu vou abraçar você, eu vou te dar estas mãos, eu vou pôr você na minha lista de oração. Tua vida vai mudar a partir de agora, que agora você vai saber de quem é esse Jesus que você está se aproximando. E Deus nunca vai te deixar na mão. Nunca palavras como essas vão cair no vazio. Nunca os anjos vão deixar de trabalhar em cima de frases tão fortes, de tão impacto, tão grande impacto no reino espiritual. Os demônios não aguentam um crente assim. Quem são esses crentes que querem andar em poder? Levante a mão. Sinais e maravilhas. Esses dias Deus me ministrou muito, porque eu voltei a ver um quadro. Eu não tenho mais ele. É um quadro que fizeram lá de um tabernáculo, com uma luzinha que sobe amarelada assim, que é de fogo, hein? Como se fosse de fogo. Não, amarelada como se fosse de incenso, de fumaça que está vindo do fogo, mas é fumaça. E eu orando, na época não tinha R$1, um traio vivo e tal, e o quadro pendurado na parede, e eu orando e falando: do Espírito Santo, eu chamo o poder de Deus, me habilita, me unge, me unge. E eu estou olhando o quadro na minha frente, aquela coluna de fumaça dele começou a virar toda em fogo, fogo, vermelha, 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 ficou toda vermelha, marcada para sempre. E recentemente eu estou olhando na internet e eu vi, que eu digitei temple em inglês, tenda, aí me apareceu, aí eu lembrei: olha esse amarelo, o meu era vermelho. Quase comecei a chorar. Sinais que Deus quer te dar. Eu conheço um pastor que chegava, faz muito tempo que não tenho contato com ele, chegava na tua casa, ele dizia: os anjos de Deus estão aqui. Começava a sorrir no meio da noite. Deixa eu te dar uma prova deles, vai. Ele dizia para você na casa, não importa quem estivesse lá crer, deixa de crer, ele já crê. Então ele dizia assim: anjos de Deus, movimentem os objetos nessa mesa aqui.
sem nenhuma coisa de bruxaria. A bruxa de Blair tomou conta da gente, entrou um Gasparzinho ali dentro, e Gaspareto e não sei o que. Você sentia uma glória de Deus entrando, e aquilo lá começava a mover em cima da mesa. As pessoas choravam, aplaudiam, sorriam. A gente indo no monte, os gravetos tudo queimando, pegando fogo. Uma vez um graveto deste tamanho, eu pensei, não, isso não pode ser, isso é um carvão. Se alguém acendeu, jogou ali, não pode ser. Aí eu fui pôr a mão, não queima. Estava no meio de um espinheiro. Eu fui perceber que espinheiro, quando eu enfiei a mão, que me raspou. Aí Deus na hora me falou: é isso que eu faço com as vidas, é o espinheiro. Elas são aquele galho que não tem valor, todo mundo pisa em cima, não pede nem desculpa. Mas eu habilito com o meu poder, põe o meu povo, meu fogo santo. Todo mundo quer ir lá atrás, todo mundo quer tocar, mesmo que seja espinheiro. Se levanta alguém que eu fiz algo diferente, que atrai as pessoas a mim. Quando você anda em poder, os sinais seguirão aos que creem. Nós não somos uma igreja cética. Deus já nos deu mais de 2.000 pedras preciosas. Mais de 2.000, materializaram das maneiras mais impressionantes possíveis. Pastor, você tem prova que vem do céu? Olha, uma prova eu tenho, que não vem do inferno. Agora me diga como que aparece dentro de uma boca de uma filha 3 pedras. Como que alguém está dormindo, acorda e tem 3 pedras entre a bochecha e o nosso cachorro mordendo algo na cama. Tua pastora Wissam, é uma pedra preciosa que materializou, ele está mordendo ela. Tirei da boca dele. Ontem ela falou, antes de ontem ela orou: Deus, nos dá mais pedras, que isso tem trazido tanta alegria para a gente. Ontem a gente chega em casa, achei uma. Aí estou chegando no armário, tem outra. Não estou falando de pedrinha que cai da roupa dela, te cola. Estou falando dessas que tem um fundo dourado, essas que tem mais de 100 chanfrados olhando na lupa. São sinais que seguem aos que creem. Maravilhas acontecendo na sua vida. Eu já vi azeite verter das mãos. Eu já vi milagres e já vi sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas são esses. Me cura é tirar dor, cura. Milagre é recriar órgãos. Eu já vi tudo isso, recriação de órgãos, curas e sinais e maravilhas. Eu já vi o Senhor Jesus andando em cima do ar. Sinal e maravilha. Deus vai te dar sinais e maravilhas em abundância. Eu tenho que te falar da visão que eu tive, porque Deus não brinca. Mas antes de falar, eu falei que o poder é para pôr o desgraçado do diabo no devido lugar. Em João 16, versículos 7 a 11, diz que a chegada do Espírito Santo traz juízo contra o diabo e manda ele para o devido lugar. Que é o devido lugar? Com certeza não é no seu armário, não é dentro do seu filho, não é dentro do pneu do seu carro, não é na lâmpada da sua casa, não é dentro de você. Amém, queridos? Devido lugar não é na sua empresa, não é no seu site que você faz vendas, não é no seu currículo, não é dentro dos seus sonhos. Os demônios mais expulsos, mais as portas vão abrir para vocês. Vamos lá. João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. O Senhor Jesus está dizendo, é essencial, número 1, é questão de sobrevivência, você receber o Espírito Santo na sua vida. Continua. O Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Diga amém a isso. Diz que o Espírito Santo chegando na tua vida, o Senhor Jesus está te indicando um vilão e está dizendo: acaba com esse maldito. E isso só é possível se o meu Santo Espírito te revestir de poder. Tem pessoas querendo receber o Espírito só para sentir coisas boas. Essa é uma parte, mas não é toda. O Espírito Santo trabalha fortemente com emoções. Ele é forte nisso. Ele é o que faz a parte intensa emocional, porque nós somos oriundos de emoções. Se a gente não sente nada, a gente não gosta de nada. Pode ser brinquedo, comida, o que for. Se não envolver os nossos sentidos naturais, a gente diz: não gostei. Foi num brinquedo caríssimo, não gostei. Entrou no carro, não gostei. Então nossa vida inteira, ela é interligada a emoções. O Espírito Santo faz esta parte. Ele traz alegria, nos unge com alegria. Ele traz quebrantamento,
avivamento, nós choramos muito, nós sentimos gozo. Ele diz: o Espírito vai dar gozo em vocês. Não é só alegria, é saturação de alegria. Então, queridos, o Espírito Santo não vem só para isso, para você orar e você chorar e aliviar a alma e sentir coisas lindas. Ele também faz a outra parte. Ele te dá o devido poder, devido aquilo que Deus quer que hoje você chame na tua vida. O Espírito Santo hoje diz: filha, filho, eu estou de braços estendidos para te entregar integralmente o que o Pai deseja para a sua vida. Quem quer isso, levante a mão. Diga: Espírito Santo, enche a minha vida, reveste a minha vida, muda a minha vida. Queridos, eu tive uma visão sobre os últimos tempos. Ano 2017, ela vai ser o pilar inicial e principal desse ano para nós. Eu vi, como estou te vendo aqui, o Pai, uma nuvem, num trono, e o Senhor Jesus, o Pai, quando fizeram a primeira passeata no Brasil para ofender a criação, ofender a Deus da pior blasfêmia que um ser humano podia dirigir a Deus. Mas pastor, já tinham feito passeatas como essa no mundo? Não, é que o Brasil, o Senhor Jesus me falou, nada começou, mas tudo termina. Porque o Brasil é o relógio de Deus, o estopim na fagulha para o avivamento que vai se alastrar no mundo inteiro. Então, quando a gente fala termina, também pode terminar ao contrário. Foi quando fizeram essa passeata. Eles não sabem, eles não têm ideia. Aquela politicazinha que instigou tudo isso para ganhar mais votos, ela não sabe que lugar no inferno já está reservado para ela. Ela não tem noção. Neste dia, o Pai levantou a mão, um formato de uma nuvem, como diz em Mateus 17, o Pai veio em forma de nuvem, Mateus 16 e 17. Então Ele levantou a mão para terminar o mundo naquele instante. Foi por um fio que esse mundo não terminou, e muita gente não sabe disso. O mundo já está no negativo. 2000 anos Deus durou com a lei, 2000 anos com a graça. A partir do ano 2000 o mundo já deveria findar mesmo. Aí vem essas passeatas do cão, da blasfêmia. Aí que Deus levantou a mão. O Senhor Jesus ajoelhou e atrás dele tinha anjos. E atrás, no fundo, eu via miríades de anjos, muitos anjos. Você não vê o fim, mas ali onde ele estava tem anjos maiores que ficam andando com ele. Ele ajoelhou e começou a chorar e falou: Pai, olha, estou sentindo aqui a presença de Deus. Ele falou: Pai, eu nunca contrariei o Senhor em nenhuma decisão até agora. Em muitos prantos, a coisa não foi em negociata natural. Ele falou: nunca contrariei o Senhor em nada nas suas decisões, mas somente eu peço que dê uma última chance. Então era notório que era um períodozinho rápido para a terra, porque o Senhor tem muitos filhos e eu posso trazer uma última colheita de almas para recolhê-los e trazê-los à sua morada celestial conosco, visto que no céu há muitos lugares já prontos para eles. E nesta hora foi que o Pai abaixou a mão. O Senhor Jesus se levantou, foi num relógio, e Ele mexeu o relógio 4 vezes. Então eu entendi que eram 4 tempos. Não quer dizer que são 4 anos, 40 anos. Isso não eram anos, eram acontecimentos. 1, 2, 3, 4. Quando Ele voltou 4 tempos, eram assim: 4 coisas têm que acontecer para o mundo acabar de uma vez por todas. Dentro desses tempos é a chegada do avivamento que já está nas portas. Casa Firme nasceu. A Casa Firme só foi aberta como igreja. Não é só para restaurar vidas, para transformar você. Isso é uma grande parte, mas não é só. É para te habilitar para que você se torne o próximo soldado do reino de Deus. Soldado. Vou te provar daqui a um minutinho que avivalista é soldado. Todos os ministérios é ministro. Quando chega em avivamento é soldado. Você é o próximo soldado para manifestar o poder de Deus na terra. Diga comigo: eu sou o próximo soldado que Deus tem para mostrar o poder de Deus na terra.
Nesta hora que o Senhor Jesus fez isso do relógio, eu entendi porque é a visão. Porque quando Ele mandou abrir a Casa Firme 20 anos atrás, Ele tinha me dito que a Casa Firme era a igreja dos últimos tempos, que seria uma igreja que profetizaria para o mundo inteiro, enviaria profetas para profetizar nas igrejas, para os pastores, para o rebanho, para todo lado, e que seria uma igreja que andaria em muito poder, em demasiado exagerado poder, em muitos sinais e maravilhas. Este é o momento, queridos. Ele veio me cobrar esse momento. 3 anos atrás Ele veio me cobrar a origem da Casa Firme. Ele me disse: se você me diz que me entrega ela, que ela é minha, então prepara ela para mim como minha, para que o meu povo se levante para promover o avivamento que eu vou enviar. Já está às portas e já está sobre o teto da Casa Firme. Há uma glória de Deus que vai inundar vocês, mas ela não vai chegar se hoje a gente não começar a dizer: eu sou de avivamento. Eu sou. O que é avivamento? Um dia despertei, isso é avivamento. Um dia me liguei a Deus, um dia me apeguei a Deus com todas as minhas forças para andar em poder. Em Isaías capítulo 40, em seguida nós vamos ver o clipe do louvor da pastora. Isaías 40, leia do versículo 6 ao 11. Isaías 40, verso 6. Uma voz diz: clama, e alguém te pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Deus está dizendo: a glória dos homens nada é, e os pobres seres humanos sem mim nada são. Continua. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. É assim que as pessoas estão lá fora. Nós vamos socorrê-las urgente. Continua. Seca-se a erva e cai sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, Tu, ó Casa Firme, que anuncia boas novas. Continua. Sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Olha o 10 agora. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Com poder. E o seu braço dominará. Deus usando tua vida. Deus está dominando aqui. Continua. Eis que o seu galardão está com ele. Não só subjuga demônios, liberta vidas, como tem uma grande bênção para a tua vida. O avivamento, o poder de Deus vai mudar a tua vida para muito melhor. Demônios sujeitos, você vai ter de tudo. Tudo que tua alma desejou de Deus. Tudo que tua alma hoje deseja de Deus, você submeta os demônios, ande em poder. O Senhor diz que Ele tem uma recompensa para você. Leia de novo: o braço dominará por ele. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O avivamento que vai vir, tua vida vai estar no manso de Deus, regados por Deus, numa tranquilidade, num conforto proporcionado pelos braços de Deus debaixo dos seus pés. Deus vai arrumar as suas vidas urgente. O poder que está sendo liberado aqui, a prosperidade que vai romper neste lugar, nós nunca experimentamos antes. São coisas permanentes que fogem da nossa compreensão humana. Nossa matemática não alcança o que Deus está entregando para todos nós. Pastor, e eu que estou chegando hoje? A Bíblia diz: os últimos são contados com os primeiros. Você chegou hoje, mas Deus já te via no plano dele, por isso que Ele te colocou aí. O que está vindo agora é um romper, porque Deus quer que os únicos problemas que nós tenhamos sejam os problemas do povo dele. Os únicos problemas que você vai ter são os problemas das almas lá fora, que você vai aconselhar, vai chorar por elas, vai libertar elas e vai trazer as centenas para dentro da casa de Deus. Quem é por Deus aqui, levante a sua mão. Quem quer andar em poder aqui, levante a sua mão. Quem quer o Espírito Santo, levante a sua mão. As pessoas, a Bíblia diz isso, estão em deserto, terra seca. O coração delas está do jeito que você viu aí.
Mas você começar a liberar águas, quando você chama o poder de Deus, quando você ora, queridos, quando nós oramos, isso não é privilégio de crente, isso é inteligência de saber viver com Deus. Quando você ora, chama o poder de Deus, quando você invoca as promessas, quando você não aceita nenhuma situação como sendo decisão final, e você chama a glória de Deus, não só a tua família vai ser regada, porque o céu é o limite, algo que tem mais se dará. Deus vai abrir portas de casas para você, mas daqui a pouco portas de empresas para você ministrar, daqui a pouco praças, daqui a pouco igrejas, daqui a pouco ginásios, estádios. Uma vez estivemos no Chile e um pastor começou a pregar na praça, e aquilo no mundo espiritual estava apático demais. Era notório que o mundo espiritual não estava sujeito. E eu olhei para ele, vendo ele começando a pregar ali, nós entrando num lugar para visitar, para conhecer. E aí eu estendi a mão na direção dele bem discretamente e mandei os demônios para o inferno. Então eu estava ajudando o meu irmão, estava acrescentando em cima do trabalho dele também o meu. Aí entrei, quando eu estou saindo, esse pastor estava berrando, um fogo me pegou. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu me lembrei, mas ele começou pregando, você orou com ele, os dois juntaram forças. Olha como é que ficou isso aqui, cheio de gente, tudo aqui, ali ouvindo ele e tal. Queridos, é assim que sempre acontece quando a gente se interpõe com o poder de Deus. O Senhor Jesus, quando enviou os primeiros 12, depois 70, etc., Ele nunca enviou só para pregar. Ele falou, demonstrem poder. Quando João Batista falou, perguntem-se ele mesmo, ele disse, levem a João Batista o que vocês estão vendo aqui, demonstração de poder. Quando os primeiros 3.000 na história da Bíblia falaram eu quero Jesus, eles viram poder. Quando chegou em 2016, nós não vamos ser diferentes, porque nem Deus nem seu evangelho mudam. Nós vamos ter que mudar. Não é a palavra adaptada para ver o que o povo quer ouvir, é nós tendo que ouvir o que a Bíblia tem a dizer e mudar de acordo com ela. Assim vamos ser gloriosos, cheios de águas para dar, águas da boca, águas das mãos. Vocês são um povo habilitado para os últimos tempos. Ano 2017 promete muito para a gente. Nós estamos muito famintos, muito sedentos, numa expectativa excepcional de querer ver o que Deus vai fazer por aqui. Eu não estou, queridos, para menos do que isto. Para mim o romper é agora. Se há avivamento para o mundo inteiro é agora, eu não sei. Meu papel não é descobrir e não é responder por isso. Meu papel é responder da porta de vidro para dentro do que se chame casas firmes. É aqui para dentro. Eu quero ver o poder de Deus. Meu coração tem sede por coisas maiores. Uma vez estivemos em Minas Gerais. Bom, nem vou dar mais exemplos, vocês já entenderam. O poder de Deus funciona para a saúde, funciona para tudo. Deus vai encher vocês de poder porque vocês querem. Quem pede o Espírito, Deus vai dar sem medida para ele. Terminando, eu te dei um papel aí com os versículos de Joel capítulo 2, mas leia antes Atos 1:8, porque Atos 1:8 é destrinchado em Joel capítulo 2. Joel 2 explica o que significa Atos 1:8. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E se recebereis poder para mudar tudo. Leia os versículos de Joel, já estão impressos aí. Pode ler se quiser direto no papel, eu peguei da Bíblia mesmo. Vai lendo e vai dizendo as referências. São Joel capítulo 2, alguns versículos, e terminamos aqui. Joel capítulo 2, o verso 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Ou seja, o que muitos aí afora fazendo planos contra as coisas de Deus, se preparem, porque Deus está chegando para valer. Eles não vão ter tempo de fazer as atrocidades que estão armando para a terra e contra o reino de Deus. Jesus vai voltar antes. O mundo acaba antes. Continua. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso,
qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. Muitas trevas, época, você nunca viu o pecado tão forte como é agora. Agora no apertar do botão de uma criança num computador, ela vê o que nós até 40 anos de idade não sabíamos. É esse jeito que está lá fora. As pessoas lutam pelos direitos delas, pela aberração que elas já são, e a gente tem que se calar. Então Deus diz, tem dias densas trevas, mas eu vou levantar um povo num poder jamais visto antes. E não vai ter outro, porque esse é o último mesmo. Continua. Verso 3: à frente dele vai fogo devorador. O Espírito Santo é fogo devorador, fogo consumidor, vai na nossa frente. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado. A Bíblia diz que demônio expulso, ele vai para o deserto e não encontra repouso. Deus diz, esse povo meu, vai para frente. O clipe que você acabou de assistir, você viu como ficou um jardim do Éden, e atrás, deserto, porque demônio não tem mais paradeiro. Onde você passa, assim fica. Onde você passa, demônio não vai achar mais lugar. E à frente vira jardim do Éden. Vidas transformadas, poder de Deus tomando conta daqueles ambientes. Continua. Nada lhe escapa. Verso 7: correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Quem faz avivamento e anda em poder é soldado, homem e mulher de guerra. Continua. E cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira. Cada um está organizado. Nós somos um exército do Deus vivo. Não é de qualquer jeito. Nós estamos organizados. Nós estamos andando debaixo de um comando único de Deus, numa só visão. Continua. Verso 8: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Ninguém precisa cobiçar lugar de ninguém. Todos têm. Continua. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Os demônios não param mais você. Continua. Verso 11: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Deus diz, eu garanto esses aqui, eu falo por eles. Porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Aqui falando contra os demônios. Continua. 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Sua terra, seu povo, o povo de Deus, não o globo terrestre, seu povo. Continua. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Não só vou usá-los como exército de poder, como eu vou encher vocês de poder, de unção e de prosperidade, diferentes das crises que acontecem lá fora. Continua. 21: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Quem diz amém a isso? 22: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. É o clipe que você acabou de assistir. Eu vou liberar o meu poder e o deserto vai reverdecer. Continua. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Os demônios, para quem anda em poder, vão ter que devolver tudo que já roubaram. Continua. Que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Esses antigamente no juízo Deus tinha que liberar. Não é o nosso caso hoje. Continua. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado.
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito Tudo isso vai acontecer porque eu liberei meu espírito sobre você. Continua. sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas Casa profetizarão. firme, vai profetizar. Continua. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Devia ser ao contrário. O mais velho tem visão e o jovem tem que sonhar para frente. A Bíblia diz: não, agora o velho vai ter sonhos. Eu vou fazer muitas coisas para Deus. E o visão vai ter e o jovem vai ter inteligência de Deus. Continua. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. Sinais e maravilhas. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muita gente vai se converter nas suas mãos. Continua. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Quem quer servir a Deus de verdade com poder, levante a sua mão.